Começamos hoje o nosso novo programa, o Ensino Fiel. Postaremos semanalmente conteúdos selecionados do Ministério Fiel, como mensagens de nossas conferências e aulas de nossos cursos. No primeiro episódio do Ensino Fiel, teremos a primeira de uma série de 4 mensagens de Stuart Olyott, gravadas na Conferência Fiel Pastores e Líderes 2011. Na série, intitulada Um Missionário Bem-Sucedido que Fracassou, Pastor Stuart apresenta os 4 capítulos do livro de Jonas, um capítulo por mensagem, expondo lições importantes sobre como lidar com a tensão entre a vontade do homem e a soberana vontade de Deus. A exposição dessa série foi considerada histórica nas conferências Fiel devido à simplicidade e profundidade do Pastor Stuart, às aplicações tão contundentes e ao seu trato gentil e bom humor. Não esqueça de dar seu like na plataforma onde estiver nos assistindo ou nos ouvindo e de compartilhar com o máximo de pessoas que conseguir. Ensino Fiel, episódio 1, O Missionário Bem-Sucedido que Fracassou. Mensagem 1, Jonas de Costas, por pastor Stuart Olyott. Primeiramente, eu quero trazer saudações para vocês de Gales, the little country of Wales. pequeno país de Gales. When I was here 3 years ago, Ao estar aqui 3 anos atrás, I asked you to raise your hand if you knew where Wales is. pedi que vocês levantassem a mão se vocês soubessem onde fica o país de Gales. Please raise your hand if you know where Wales is. Se você sabe onde fica o país de Gales, levante a mão, por favor. That is progress. Isso é progresso, gente. For those who don't know, look at the word evangelio. Se vocês não sabem onde fica, procurem a palavra evangelho. Go above the final letter, the O, Olhem para a letra final, evangelho, and you'll see 2 islands. e vocês vão ver ali 2 ilhas. Can you see them? Conseguem vê-las? Now the big island is called Great Britain. A grande ilha é a Grã-Bretanha. It's not great, but it's there. Ela não é grande, mas ela está lá. And the top bit's called Scotland. Acima fica a Escócia, That's a country. país. The main piece is England. A parte principal da Inglaterra That's a country. é o país, And país da Inglaterra. the little bit that sticks out on the left, Então, à esquerda, that's Wales. ali está Gales. The gospel came to Wales in the 2nd century. O evangelho chegou a Gales no 2º século. For 1,000 years we had an evangelical church. Durante 1000 anos tivemos uma igreja evangélica. Rome did not take over Wales till 1248. I'm sorry. Until 1248. Rome. Ok, Roma não conseguiu conquistar Gales até 1248. The Reformation came in the 16th century, E aí a reforma veio no século XVI. so we only had 300 years under Rome. Então tivemos apenas 300 anos sob Roma. God has wonderfully blessed this little nation. Deus tem abençoado muito essa pequena nação. God has sent missionaries from there all over the world, including Brazil. Deus tem enviado missionários para todo mundo a partir de Gales, inclusive para o Brasil. But the nation is very far from God today, Mas a nação hoje está muito longe de Deus. and we need missionaries from Brazil. E nós precisamos de missionários do Brasil para Gales. The first missionary from Brazil has arrived in Wales. First missionary, I'm sorry. From Brazil has arrived in Wales. Primeiro missionário do Brasil já chegou em Gales. We are waiting for 100 more. Nós estamos aguardando mais 400 missionários. But I haven't come to talk about Wales. Mas eu não vim falar sobre Gales. I've come to talk about God Eu vim falar sobre Deus and another missionary, e um outro missionário. the most successful missionary who ever lived, O missionário mais bem-sucedido que já viveu, who was a total failure. que foi um fracasso completo. So my subject is the successful missionary who failed. Então o meu tópico é o missionário bem-sucedido que fracassou. So please open your Bible. Então, por favor, abram suas Bíblias. Right at the beginning, Bem no início, princípio, not at Genesis, não em Gênesis, right at the beginning. bem no princípio. What do you find at the beginning? O que vocês encontram no princípio da Bíblia? There's a list of the Bible books. Índice dos livros da Bíblia. Now find Jonah. Encontrem Jonas.
I do it this way so I don't embarrass the people who don't know where Jonah is. Eu faço assim para não deixar sem graça as pessoas que não sabem onde está Jonas. Have you found Jonah now? Já encontraram Jonas aqui? Right, now let's listen to God as he speaks in his word. Então Jonah chapter 1. Então vamos ouvir o que Deus diz através da sua palavra em Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar. O mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Now let's forget the map behind me. Forget the map. Esqueça um pouquinho o mapa que está ali atrás, por favor. We're going to make this room into a map. Nós vamos transformar este recinto num mapa. Now you, dear friends, including Dr. Piper, you're in the sea. You're in the Mediterranean Sea. Vocês, queridos irmãos, inclusive o Dr. Piper, vocês estão no mar Mediterrâneo. Vocês são o mar Mediterrâneo. How does it feel? Como é que vocês se sentem no mar? You folk, you're in Egypt. Vocês estão no Egito aqui. You're in Libya. Vocês estão na Líbia. So where are you? Onde é que vocês estão? You're in Turkey. Vocês estão na Turquia. You're in Italy. Vocês estão na Itália. And there's a man over there who's in Wales. Há um homem lá que está no país de Gales. And you people at the back, you're in Tarshish. Então vocês lá no fundo estão em Tarsis. So where are we? Onde é que nós estamos? We're in the Holy Land. Nós estamos na Terra Santa. Here is the little country of Judah. Então aqui está o pequeno país de Judá. And here is the slightly larger country of Israel. Então aqui está o país ligeiramente maior de Israel. And here E aqui is Syria. está a Síria. And just past the piano E além do piano is Assyria. está a Assíria.
And the capital of Assyria E a is capital da Assíria Nineveh. é Nínive. And it's the year 770 E nós BC. estamos no ano 770 antes de Cristo. And Assyria is the great world power. Então a Assíria é o grande poder mundial daqueles dias. And it is troubling Syria. E ela está com os olhos em cima da Síria. So Syria is leaving Israel alone. Então a Síria está deixando Israel em paz por causa disso. And Israel, under Jeroboam II, is capturing some of its territory back again. Então Israel, debaixo de Jeroboão II, está reconquistando alguns dos territórios perdidos para a Síria. And all this is the fulfillment of a prophecy E tudo isso é o cumprimento de uma profecia which was given by a certain gentleman called Jonah. que foi uma profecia que foi dada por um certo senhor chamado Jonas. You can read about this prophecy in 2 Kings chapter 14. Você lê sobre essa profecia em 2 Reis 14:25. But we're going to look at the book of Jonah. Mas nós vamos olhar para o livro de Jonas. This book is about God. Esse livro é sobre a pessoa de Deus. Every book in God's book is about God. Todo livro no livro de Deus é sobre Deus. But it's also about Jonah. Mas também é a respeito de Jonas. In chapter 1, Capítulo 1, you'll see him on his back. nós encontramos Jonas de costas. In chapter 2, you'll see him on his knees. Capítulo 2, nós encontramos Jonas de joelhos. In chapter 3, you'll see him on his feet. Capítulo 3, nós encontramos Jonas em pé. And in chapter 4, you'll see him on his seat. E no capítulo 4, nós encontramos Jonas assentado. So I hope that's fairly easy. Então, eu espero que isso seja fácil de memorizar. So we'll see him on his back in chapter 1. Então, vamos vê-lo de costas no capítulo 1. But I want to ask you a question. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Instead of remembering that easy structure, Em vez de você se lembrar dessa estrutura tão simples, chapter 1 really puts a question to us. o capítulo 1, na verdade, ele coloca uma pergunta diante de nós. Do you know what God wants you to know? Você sabe o que Deus quer que você saiba? Deus quer que você saiba? What does God want you to know? O que é que Deus quer que você saiba? Do you know what God wants you to know? Você sabe o que Deus quer que você saiba? That is the theme of chapter 1. Esse é o tema do capítulo 1, Verses 1 to 3. versículos 1 a 3. God is not like us. Deus não é como nós. God wants you to know that. Deus quer que você saiba disso. God is not like us. Deus não é como nós. He works where you don't expect him to work. Ele opera quando você não espera que ele opere. Where is God at work here? Onde é que Deus está operando aqui? Verses 1 to 3. Versículos 1 a 3. There's the great empire of Assyria, Lá está o grande império da Assíria. the cruel, violent, pitiless empire of Assyria. Aquele império que não tem dó de ninguém, que é cruel, que é completamente sem escrúpulos. Is God at work there in the great nation of the hour? Será que Deus está operando ali, naquela nação do momento? Egypt is still powerful. Egito ainda é poderoso. Is God at work there? Deus está operando ali? What about this little place? E que tal esse pequenino lugar, It's just a bit bigger than Judah. que é ligeiramente maior que Judá? All the people here use the name of God. Todas as pessoas aqui usam o nome de Deus, Almost nobody loves him. mas quase ninguém o ama. Almost everybody has broken his covenant. Praticamente todos violaram seus mandamentos. Israel counts for nothing on the world stage. No palco mundial, Israel é como se não fosse nada, como se nada significasse. But there in that wicked, apostate, tiny nation, God has raised up a prophet. Mas ali naquela pequena nação perversa, apóstata, Deus levanta um profeta. And if you looked for him, where would you find him? E se você o procurasse, onde é que você o encontraria? In the capital? Na capital? You'll find him in Gath-Hepher, Você o encontra em Gat-Efer, just a few miles of a little town that will spring up later. a alguns quilômetros de uma outra cidade que vai mais tarde surgir. That little town that came later was called Nazareth.
A cidade que veio mais tarde se chamou Nazaré. Jonah, a follower of Elisha, Jonas era seguidor de Elias. someone who will influence Amos and Hosea. Alguém que influenciou Oséias e Hosea. Amós. And Perdão. God has raised him up here. E Deus o levanta. Think about that. Pense nisso por um instante. God works where you don't expect him to work. Deus opera onde nós não esperamos que Ele opere. Now, if you had been told 2,000 years ago that the incarnate God was on earth, Se 2000 anos atrás você fosse informado que o Deus encarnado estava no mundo, where would you look for him? onde é que você o procuraria? And where would you find him? E onde é que você o encontraria? In that little Nazareth, Naquela pequena Nazaré, in the carpenter's workshop. ali na oficina do carpinteiro. If you were looking in the 18th century for the greatest preacher that the English world has ever known, Se você procurasse no século XVIII pelo maior pregador que o mundo britânico conheceu, someone tells you he's still a little boy, e alguém dissesse para você, ele ainda é um jovem, but he's going to be the greatest preacher ever, é um menino, mas ele vai ser o maior pregador de todos os tempos. where would you find him? Onde é que você o encontraria? You'd have to go to the town of Gloucester Vocês teriam que ir à cidade de Gloucester and find a pub on the corner e encontrar ali um pequeno barzinho num canto and go upstairs to a little apartment on top of the pub, e subir a um apartamento que ficava acima desse pub, desse barzinho. and there you would have found a little boy called George Whitfield. E aí vocês encontrariam um pequeno jovem chamado George Whitfield. God works where you don't expect him to work. Deus opera onde a gente não espera que Ele opere. Where is God at work today? Onde é que Deus está operando hoje? Don't look any child in the eyes and despise that child. Não olhe nos olhos de nenhuma criança e despreze essa criança. Let's walk down the street of a totally forgotten village. Vamos caminhar pelas ruas de um vilarejo completamente esquecido. The boys are playing football, E os meninos estão jogando futebol, por exemplo. but one boy isn't playing football. Mas um menino não está jogando futebol. He's a bit fat, this boy. Ele é um pouquinho gordo para isso. He likes books. Ele gosta dos livros. He'd rather play in his grandfather's study and read the books. Ele prefere brincar ali no escritório do seu pai lendo livros. He's not interested in Pelé or anybody else. Ele não se interessa no Pelé, em mais ninguém. What's his name? Qual é o nome dele? What is his name? Qual é o nome dele? C.H. Spurgeon. Have you heard of him? C.S. Spurgeon. Já ouviu falar nele? Where is God at work? Onde é que Deus está operando? You're the pastor of a little church? Você é pastor de uma pequena igreja? God works in the most surprising places. Deus opera nos lugares mais surpreendentes. And God does not say what you expect him to say. E Deus não diz o que você espera que Ele diga. Look at what he says in verse 2. Veja o que Ele diz no versículo 2. And Jonah doesn't like it. E Jonas não gosta. Jonah would like Assyria to continue to be wicked. Jonas preferia que a Assíria continuasse perversa. And then he knows that God would eventually destroy it. Porque ele sabe que aí Deus, com o passar do tempo, haveria de destruir a Assíria. And it would never be a threat again to his beloved little Israel. E ela jamais seria uma ameaça para sua amada Israel. But Jonah knows that if he goes to Assyria and preaches judgment, E Jonas sabe que se ele for à Assíria e pregar o juízo, probably they will repent. provavelmente eles vão se arrepender. And God is so generous and so kind and so gentle E Deus é tão generoso, tão gentil, tão bondoso, that God would forgive them. que Deus vai acabar perdoando a And eles. then Assyria would survive E aí a Síria vai sobreviver. and be a threat to little Israel. E vai ser uma ameaça para a pequena Israel. He doesn't want God to say the message that God has given him. Ele não quer proferir a mensagem que Deus deu a ele. God says what you don't expect him to say. Deus diz o que você não espera que ele diga. Did God honestly say that we should preach the gospel to every individual? Será que Deus disse, na verdade, que nós devemos pregar o evangelho a cada indivíduo? Do you mean every individual? Todo indivíduo? Everybody? Todos? That's what he says. É o que ele diz.
And notice, God works at a speed all of his own. E Deus também trabalha num ritmo que é só dele. Jonah doesn't like what God says. Jonah não gosta do que Deus diz. So he leaves his home, Então ele sai de casa, he goes along the coast, vai até a costa he comes to the little port of Joppa, as it now e is, chega ao pequeno porto de Jope. and he gets on a boat to go to Tarshish. E ele entra num navio para ir para Tarsis. And what does God do? O que é que Deus faz? Nothing. Nada. So he's going towards Tarshish. God has told him to go that way, and he's gone that way. Então Deus diz para ele ir para aquela direção, ele está indo para aquela direção. If that was your child, what would you do? Se fosse seu filho, o que é que você faria? I think I would stop him and give him a little encouragement. Eu penso que eu o deteria e daria para ele um pequeno encorajamento. And what does God do? O que é que Deus faz? Nothing. Nada. Can you honestly run away from God? Será que em toda honestidade é possível fugir de Deus? But you see, sin affects your judgment. Mas a verdade é que o pecado afeta o nosso juízo, o nosso pensar. And then you start doing foolish things because of the sinner you are. Aí você começa a fazer coisas tolas por ser o pecador que você é. But God still does nothing. Mas Deus ainda não faz nada. That was the first point. Esse foi o primeiro ponto da mensagem. Second point. Segundo ponto. God rules. Deus reina. And you will see now in verses 4 to 7 what he rules. E aí você vai ver nos versículos 4 a 7 sobre o que ele reina. He rules the winds and the waves. Ele reina sobre os ventos e sobre as ondas. It's easy to say that. É fácil dizer isso. Let's think about it. Vamos pensar no assunto um pouquinho. Now, I'm a bit of a fanatic. I've got lots of funny habits. Eu sou um tanto fanático, eu tenho uns hábitos meio estranhos. My favorite program on the television O meu programa predileto na televisão is the weather forecast. é a previsão do tempo. I watch it just before I have breakfast. Eu assisto esse programa antes de tomar café de manhã. And then as soon as I've finished breakfast, Depois que eu terminei o café, I watch it again in case it's changed. eu assisto de novo para ver se mudou alguma coisa. Unfortunately, our weather is influenced by what goes on in the United States. Infelizmente, o nosso clima ele é influenciado por aquilo que acontece nos Estados Unidos. It's very hard for a British person to say that. É muito difícil para um britânico admitir isso. We don't want to be influenced by the United States. Nós não queremos ser influenciados pelos Estados Unidos. But the weather in the United States is influenced by the Arctic and the Antarctic. Mas o clima nos Estados Unidos é influenciado pelo Ártico, pela Antártica And the sunspots and the position of the planet. e também dependendo da posição de como é que o And Sol está em countless relação à other Terra factors. e vários outros fatores. Have you ever thought what it takes to produce a wind? Você já parou para pensar o que é necessário para gerar um vento? That little wind that blew this afternoon Aquela brisa suave que bateu hoje à tarde, por exemplo. has been years in preparation Houve anos de preparação para que ela acontecesse. just for the wind to move at that moment in this place. Só para que o vento soprasse aqui neste lugar naquele momento. And God sent a great wind. Então Deus manda um grande e tempestuoso vento. And Jesus stopped a great wind. E Jesus detém um grande vento. Think what it takes. Pense no que requer para se fazer isso. And what a wind it was. E que vento ele foi. And God rules the wind and the waves and everything else in a way which stresses his severity. E Deus reina sobre o vento e sobre as ondas de forma a salientar a sua severidade. Because even the sailors are upset by this storm. Porque até os marinheiros experimentados estão assustados com essa tempestade. When I was a small boy, I was in a passenger liner, a great big passenger ship. Quando eu era menino, eu viajei num grande transatlântico. And it broke down. E ele acabou se esfacelando. It was made in Britain. Foi fabricado na Inglaterra.
It broke down in the Bay of Biscay, Ele quebrou na Baía de Biscay, just off the coast of Portugal, na costa de Portugal, in the middle of a storm. no meio de uma tempestade. I shall never forget it. Eu nunca vou esquecer daquele momento. The boat went down in the waves, O navio afundava nas ondas and the valley was so deep that it felt like it was dark. e a descida entre as ondas era tão profunda que parecia que havia escurecido. And the boat went up on the wave, E aí o navio subia na onda and then you could see for miles, kilometers. e aí você conseguia avistar por quilômetros a fio. There were people who were so sick they were praying that they should die. Havia gente tão enjoada que orava pedindo a morte. And do you know what the members of the crew did? Sabe o que os marinheiros, os tripulantes fizeram? They smiled Eles sorriam. and made the beds Continuaram com seus and afazeres. cooked the breakfast. Eles fizeram o café da manhã, arrumaram as camas. There's nothing worse than the smell of bacon when you feel seasick. Não há nada pior do que o cheiro de fritura de bacon quando você está enjoado no alto mar. But here, the sailors were upset. Mas aqui nessa tempestade, até os marinheiros estavam morrendo de medo. And you will see from verse 6 and from verse 9 that they were conscious that a divine influence was moving this wind. E vocês vão ver que a partir do versículo 6 e do versículo 9, eles estavam conscientes que havia um ser divino que estava impelindo esse vento. And that this wind was the fruit of God's anger. E que esse vento era fruto da ira de Deus. And they knew that as unconverted people. E eles, como pessoas não convertidas, sabiam It disso. was such an extraordinary storm. Era uma tempestade tão extraordinária a esse ponto. And yet God ruled in such a way that stressed and emphasized His goodness. E Deus operou de tal forma que chegou a enfatizar a sua bondade ao fim. They threw away everything which would stop the boat floating better. Eles jogaram fora tudo aquilo que era pesado demais para o navio continuar flutuando. They prayed to their gods. Oraram para os seus deuses. They were sure that the boat would break up. Eles tinham certeza que o navio iria se partir em pedaços. But did it break up? Mas ele partiu em pedaços? It did not. Não. Because God is extremely good, although He's Deus- extremely severe. Porque Deus é extremamente bom, embora Ele seja extremamente severo. And God rules in such a way that stresses that spiritual hardening is a reality. E Deus reina de tal forma que aquele endurecimento espiritual vem à tona, fica visível para todo mundo. Jonah is sleeping, Jonas está dormindo. and there's just one plank between him and eternity. E só existe Piece of wood. um pedaço de madeira que separa ele da eternidade. He's sleeping Ele está dormindo, because it's possible even as a redeemed person porque é possível até para uma pessoa redimida to be so spiritually insensitive ser tão insensível espiritualmente falando, that although God is shouting at you, que embora Deus esteja gritando na sua direção, and even the unconverted are conscious of it, e mesmo os não convertidos estando consciente disso, that you hear nothing and you feel nothing. que você não ouve nada e você não sente nada. And God rules even in human conversations. E Deus reina inclusive dentro da conversa entre seres humanos. Look at verse 6. Veja o versículo 6. The wind doesn't get through to Jonah. O vento não acorda Jonas. The waves don't get through to Jonah. As ondas não acordam a Jonas. But there's a question that does. Mas há uma pergunta que vai direto ao âmago dele. So the captain came to him and said to him, "What do you mean, sleeper? Então o capitão do navio chega para ele e diz: "Que se passa contigo? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish." Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos." And I think something stung Jonah at that point. Eu acho que alguma coisa bateu duro em Jonas, caiu a ficha para ele naquele momento.
And God even rules the casting of lots. E Deus reina até sobre o lançar de sortes. Here's the smallest coin you have in Brazil. Aqui você tem a moeda menorzinha que você tem no Brasil. So small you can't see this one. Tão pequena que você nem enxerga, que está aqui na minha mão. Heads or tails? Cara ou coroa? Who knows? Quem sabe? Heads. God knows, Deus sabe, doesn't he? não é? Because he even rules that. Porque Ele reina inclusive sobre isso. And if you don't believe that, you should get some Calvinistic deodorant. Se você não acredita nisso, é melhor você comprar um desodorante calvinista. Because the smell of Arminianism is still on you. Porque o cheiro de arminianismo ainda está impregnado em você. Now let's think about you. Vamos pensar em você por um momento. Where were you born? Onde é que você nasceu? Who are your parents? Quem são seus pais? Before I was unconverted, I thought, why did the Lord have to give me these two? Antes de eu ser convertido, eu sempre pensava, por que é que Deus foi me dar esses pais? Who are your brothers and sisters? Quem são seus irmãos, suas irmãs? What color's your hair? Qual é a cor do seu cabelo? If you've got any. Se você ainda tem cabelo. What shape are you? Qual é o seu formato? What are your talents? Quais são os seus talentos? Did someone just drop a pencil? Alguém acabou de deixar cair uma caneta? Was it an accident? Foi um acidente? Perhaps it was, but was it? Quem sabe tenha sido um acidente, mas será que foi? Do the traffic lights go the wrong color? Será que a luz do semáforo vira para o lugar errado? There's a light bulb missing in my room. Há uma falta de uma lâmpada no meu quarto? Is that just chance? Isso é apenas por acaso? The fact that you are here, is that an accident? O fato de você estar aqui hoje à noite é um acidente? Look at the person next to you. Olha para a pessoa ao seu redor, sua volta, ao Is seu lado. Is it an accident that you're next to that person? Será que é um acidente que você está sentado ao lado dessa pessoa? That one? Essa pessoa mesmo que está ao seu lado? God rules all that Deus reina sobre todas essas coisas. and everything else beside. E tudo mais no mundo. You can't escape God. Não há como fugir de Deus. God is not like us. Deus não é como nós. God rules. Deus reina. Point 3. Ponto de número 3. God restores. Deus restaura. But he restores in his own way. Mas Ele restaura a sua própria maneira. You'll see this in verses 8 to 12. Versículos 8 a 12. God does not restore backsliders all at once. Deus não restaura os apóstatas de uma hora para outra, todos juntos. God will always work at his own speed and in his own way. Deus vai funcionar no seu próprio ritmo, à sua própria maneira. And almost always he will restore the backslider through something said by human lips. By human words. Lips. Okay. E Ele geralmente vai restaurar esse apóstata através de palavras proferidas por lábios humanos. A friend of mine has just become a missionary to the Arab world. Um amigo meu acaba de se tornar missionário para o mundo árabe. But just go back a few short years. Vamos voltar alguns anos. He had made a profession of faith, Ele havia feito a sua profissão de fé, but oh, he was far from God. mas ele estava longe de Deus. He was breaking his wife's heart. Ele estava partindo o coração da esposa. He was a policeman. Ele era um policial. He was almost as criminal as the people he was chasing. Ele era tão criminoso quanto os bandidos que ele perseguia. But every now and again a thought came. Mas de vez em quando vinha um pensamento à mente dele. Was it really untrue, those things you believed? Será que aquelas coisas que você já creu no passado não eram verdadeiras? And then the thoughts came more often. E aí esses pensamentos começaram a vir com maior frequência.
And then he had a desire to hear the scripture. E aí ele sentiu um desejo de ouvir as Escrituras. So he drove 160 kilometers Então ele viajou 160 quilômetros, where he knew a Christian meeting was going on. onde ele sabia que havia uma reunião cristã acontecendo. He came in and heard one sermon. Ele entrou e ouviu um único sermão. And as he heard words, E à medida que ele ouvia palavras, his soul was repaired. a alma dele foi consertada, por assim dizer. God uses words. Deus usa palavras. And he especially uses questions. E ele usa frequentemente de perguntas. Because they've cast the lot and the lot has fallen on Jonah. Porque eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. And in verse 8 you can see all the sailors round Jonah. E no versículo 8 nós encontramos todos os marinheiros ao redor de Jonas. Please tell us, says one. Um deles diz assim: por favor, nos diga. And then somebody interrupts. For what? Alguém interrompe e diz o quê? Where's all this trouble come from? De onde vem essa bagunça toda que nós estamos vendo aqui? What's your occupation? Says another. O que você faz da vida? Where do you come from? De onde você vem? What's your country? De que país você Of vem? what people are you? De que povo você é? I wonder how many more questions there were. Eu imagino quantas outras perguntas foram feitas. God blesses questions. Deus abençoa as perguntas. Jesus used questions. Jesus usou de perguntas. Boring reform preachers don't use questions, do you? Pregadores reformados que produzem tédio, eles não fazem perguntas, fazem? That's a question. É uma pergunta que eu estou fazendo. Do you realize why you're so boring? Você percebe porque a sua pregação é tão You never tediosa? You never engage with the congregation. Você nunca linka com a congregação na sua pregação. Jesus used a question every minute. Jesus usava perguntas a cada instante. And you preach 55 minutes. Você prega 55 minutos. And the people are dying, they're waiting for 55 questions. E as pessoas estão morrendo aguardando por 55 perguntas. And eventually they start asking one question. E aí eles chegam ao ponto de começar a fazer uma pergunta. Why doesn't he stop? Por que é que ele não para de uma vez? And God uses our replies. E Deus usa as nossas respostas. Verse 9, I am a Hebrew, he says, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. E ele responde no versículo 9: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. What a terrific thing came from his own lips. Que declaração maravilhosa saiu dos lábios de Jonas. He fears the Lord. Ele teme ao Senhor. I think he does at this moment. Eu creio que a essa altura ele já está temendo. I am a Hebrew, I'm one of the covenant people. Eu sou um hebreu, o povo da aliança. Some new sense of privilege is coming in there. Um senso de privilégio especial toma conta dele. He's the God of heaven, not the God of any particular land. O Deus que eu cultuo é o Deus do céu, não é um Deus local. He made this sea on which we're sailing. Ele fez o mar onde nós estamos navegando. Any land to which we come, he made that as well. E qualquer terra a que cheguemos, ele também fez essa terra. And you're running away from him, says the sailors. Why? Então os marinheiros perguntam para ele: você está fugindo dele, não é por quê? And then they ask a really surprising question. E aí eles fazem uma pergunta surpreendente: What shall we do to you? o que nós faremos a você? And Jonah finds himself giving an answer that even quarter of an hour ago he would not dream of saying. E Jonas se encontra fornecendo uma resposta que 15 minutos atrás ele não sonharia em dar. Pick me up and throw me into the sea, then the sea will become calm for you. For I know that this great tempest is because of me. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Isn't God a genius? Será que Deus não é um gênio? Through those questions, and because of that storm, God has done something in Jonah's soul.
Por causa da tempestade, por causa das perguntas que foram feitas a ele, Deus realizou uma obra dentro da alma de Jonas. And this man who never wants God to be generous to pagans E esse homem que não queria de forma alguma que Deus fosse generoso com pagãos, is actually willing to sacrifice himself for lost pagans. de repente ele está disposto a se auto-sacrificar a favor de pagãos. And his soul has been repaired. E a alma dele foi arrumada, foi consertada. But it mostly happened through words. Mas isso aconteceu basicamente através de palavras. Music is good. Música é algo muito bom. Some music is very good. Alguma música é muito boa, But all music is no good mas toda música não é boa, unless it serves the word. a menos que ela se valha da palavra. Pictures are good. Quadros são figuras, fotos são maravilhosos. Some pictures are very good. Algumas são maravilhosas, literalmente. But the best pictures are the pictures which are in your mind, put there by words. Mas as melhores figuras ou fotos, por assim dizer, que estão na sua mente, são aquelas que estão lá e que foram colocadas lá através de palavras. And so, said Martin Luther, my job as a preacher Então disse Martinho Lutero, minha tarefa como pregador is to put eyes into people's ears. é colocar olhos nos ouvidos das pessoas. God uses words. Deus usa palavras. That's why we usually have our pulpits in the middle, É por isso que nós temos os nossos púlpitos normalmente no meio, because we believe in the centrality of the word. porque nós cremos na centralidade da palavra. That's why we preach longer than we sing, É por isso que nós pregamos por mais tempo do que nós cantamos, because we believe in the priority of the word. porque nós cremos na prioridade da palavra. When I became a pastor in Liverpool, the pulpit wasn't in the middle. Quando eu me tornei pastor em Liverpool, o púlpito não estava no centro. I said to the elders, can't we get rid of that pulpit on the side there? Eu disse para os anciãos da igreja, os presbíteros, será que a gente não pode se livrar desse púlpito ali que está na lateral? Oh, pastor, it's a wonderful piece of wood. Ah, pastor, é um púlpito tão bonito, tão precioso. It would be sacrilege to destroy such a beautiful piece of furniture. Seria um sacrilégio destruir um móvel tão bonito, tão belo. But in the Lord's kindness, because He rules everything, Mas na bondade de Deus, porque Ele reina sobre tudo, the pulpit was very high, o púlpito estava bem alto, and I got vertigo, e eu tenho vertigem de altitude, and I had to come out of the pulpit because I kept falling over. e eu tive que sair do púlpito, porque vira e mexe eu ficava tonto e ia cair, And I stood in the middle, então eu acabei ficando bem no meio, and the pulpit was there for a couple more years. e o púlpito resistiu ali por mais alguns anos, And then they said, what's the point of keeping that thing there? e até que eles chegaram e disseram, para que a gente tem aquele negócio ali parado? Para nada. We believe in the centrality of the word, and we reflect it, if possible, in our architecture. Nós cremos na centralidade da palavra e, se possível, nós a refletimos na arquitetura do nosso culto. God loves words. Deus ama palavras. His Son is the word. Filho dele é a palavra. This book is His word. Esse livro é a sua palavra. There's the incarnate word and the written word. Existe a palavra encarnada e a palavra escrita. And spiritual work is done through words. E a obra espiritual é realizada através de palavras. Words. Palavras. God is not like us. Deus não é como nós. God rules. Deus reina. God restores. Deus restaura. God saves. Mas Deus também salva. He saves unbelievers. Ele salva pessoas incrédulas. Verses 13 to the end of the chapter. Versículos 13 até o final do capítulo. And look what God shows these sailors. Veja o que Deus mostra a esses marinheiros. These are unconverted, pagan, ignorant men. Esses homens pagãos, não convertidos, ignorantes. But God teaches them. Mas Deus ensina a eles. He teaches them that His anger cannot be turned away by anything that they do.
ele ensina a eles que a ira dele não pode ser aplacada por qualquer coisa que eles venham a fazer. Look what the sailors try to do in verse 13. Veja o que os marinheiros tentam fazer no versículo 13. They try to row to bring the ship to land. Eles tentam remar com mais força para tentar trazer o navio até a terra. But the more they row, the worse the storm gets. Mas quanto mais eles remam, pior fica a tempestade. Because they have to learn that God's wrath cannot be turned away by our works. Porque eles têm que aprender que a ira de Deus não pode ser aplacada, não pode ser cancelada pelas nossas obras. Have you learned that lesson? Você já aprendeu essa lição? There's nothing at all you can do or I can do Não há nada que você e eu possamos fazer that will ever turn away the anger of God. que jamais possam aplacar a ira de Deus. Learn the lesson well. Aprendam bem a lição. And then he shows them that their lives can only be saved by another life being laid down. E aí ele demonstra a eles que a vida deles só pode ser salva por uma outra vida que é sacrificada. They don't want to sacrifice Jonah. Eles não querem sacrificar a Jonas. They're conscious that it's innocent blood that they're shedding. Eles estão conscientes que eles estão sacrificando sangue inocente. They ask God, the Lord to forgive them. Eles pedem a Deus que os perdoe, But that's what they've learned. porque é o que eles aprenderam a fazer. God's wrath can only be turned away by one life laid down in place of others. Mas a verdade é que a ira de Deus só pode ser aplacada quando uma vida é dada em favor de outras. And God leads them to the place of repentant prayer. E Deus os conduz ao local, ao momento da oração penitente. What an extraordinary prayer verse 14 is. Que oração magnífica nós encontramos no versículo 14. You can feel the urgency of it. Nós sentimos a urgência dessa oração. The emotion, the intensity. A emoção, a intensidade com que ela é feita. Because they are laying hold on God. Porque eles estão lançando mão do próprio Deus. And that's how we come to salvation, isn't it? E é assim que nós chegamos à salvação, não é? Conscious of our lostness and guilt, we lay hold on God. Nós, conscientes da nossa culpa, do nosso pecado, nós lançamos mão de Deus. And the words don't matter that much. E as palavras aí não importam muito. In prayer, God looks on the heart. Porque na oração Deus está olhando para o coração. So a missionary once preached in English Uma certa feita, um missionário pregou em inglês to Native Americans para americanos nativos, through an interpreter através de um intérprete, who, unlike this dear brother, was drunk. que, diferentemente desse meu querido irmão, estava bêbado. The chief was greatly moved. O chefe daquela tribo foi grandemente movido. He wanted to come to the Lord. Ele queria vir ao Senhor. So he prayed. Então ele orou. And I know his prayer off by heart. E eu conheço a oração dele de cor. Here it is. Ela é a seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But he said it in English. Mas ele disse isso em inglês. Because as the preacher preached in English, Porque à medida que o pregador pregava em inglês, he thought God only understood English. ele achou que Deus só entendia inglês. So he used all the English he knew. Então ele usou todo o inglês que ele conhecia. And God saved him. E Deus o salvou. Sometimes when people hear the gospel, all they can say is, Às vezes as pessoas ouvem o evangelho e tudo que elas conseguem expressar é: it's enough. é o suficiente. And sometimes they're so moved by the message of the cross, they say nothing. E às vezes elas são tão movidas pela mensagem da cruz que elas ficam mudas. But all their heart aches to be right with God through Christ. Mas o coração delas dói para ser feito reto em Cristo Jesus. It's enough. É o suficiente. And God teaches these sailors obedience. Então Deus ensina a obediência a esses marinheiros. They throw Jonah overboard. Eles jogam Jonas no And mar. he teaches them to fear. E ele ensina a esses marinheiros a temê-lo. Because immediately the sea goes calm. Porque imediatamente o mar se acalma. And he teaches them to worship.
E ele ensina eles a adorarem. They've never ever known anything about a God like this. Porque eles nunca haviam visto nada semelhante a um Deus como esse. And he teaches them to consecrate themselves to him. E ele ensina a eles que se consagrem a ele. And this failing missionary E esse missionário que está em meio ao seu fracasso has already seen his first converts. já viu os seus primeiros convertidos. He's the successful missionary who failed. Ele é um missionário bem-sucedido que fracassou. And everyone can see that the salvation of these men is by grace alone. E todos conseguem enxergar que a salvação desses homens é pela graça somente. And God saves in this way, E Deus salva dessa maneira, because God always has a Christ-centered purpose in everything he does. porque Deus sempre tem um propósito centrado em Cristo, cristocêntrico em tudo que Ele faz. Listen to what Jesus said in Matthew 12:38. Veja o que 41. Jesus disse em Mateus 12, 38 a 41. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites do ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Everything that God does, Tudo que Deus faz, everything that God does, tudo que Deus faz, everything that God does everywhere tudo que Deus faz em toda parte, is intended one way or another de uma forma ou de outra, é tensionado to focus our attention on Christ. para focar a nossa atenção em Cristo. Thank you for listening to this first chapter. Obrigado por ouvirem a este primeiro capítulo. Obrigado por ter nos acompanhado neste primeiro episódio do Ensino Fiel. Não esqueça de dar seu like e compartilhar este conteúdo. Até a próxima. Fiquem com Deus.